Muito boa noite. Hoje é sexta-feira, é dia de Acontecendo Visita. E nós estamos na residência de Marlon Vivas, que é o que se poderia falar no dito popular aqui em Guapimirim, um verdadeiro minhoca da terra. Aqui nasceu, aqui se criou, construindo a sua vida, a sua família e atuando ativamente na política de Guapimirim, onde já foi vereador, secretário de Turismo, Esporte e Lazer no governo que antecedeu a atual gestão. Marlon Vivas, boa noite primeiramente. Como é que você se define? Bom, primeiro quero agradecer a sua visita, do nosso amigo Yuri também. A gente já estava alguns dias para marcar, para receber você aqui na nossa casa. Quero dizer que seja sempre muito bem-vindo aqui, a casa de vocês, tá, Yuri? Casa de vocês, é um prazer recebê-lo. Bom, voltando, você perguntou, desculpa. Como você se define? A gente se autodefinir não é algo muito fácil, né? Mas acho que eu diria que uma pessoa determinada, uma pessoa que persegue alguns objetivos, alguns sonhos, uma pessoa que acredita muito ainda em dias melhores. Acho que é por aí, né? Acho que a gente se autodefinir é algo complicado, mas se for uma definição, é alguém que acredita que o mundo ainda pode ser muito melhor do que é. Agora, mais sonhador ou mais pé no chão? Eu acho que um homem sem sonho, velho, ele perde um pouco a razão de existir, né? Eu acho que todos nós precisamos sonhar, porque é importante. Agora, nunca abrir mão de ter os pés no chão. Então, eu acho que o equilíbrio, tanto um pouco sonhador, mas também com o pé no chão. Tem que ser sempre assim. Tem que ser. A média tem que preponderar. Na vida política, como deve se portar um agente político? Ele deve ser sonhador, ele deve querer sempre o melhor, ou ele deve também se basear nessa filosofia do pé no chão, da razão em primeiro lugar? Ô Hélio, como eu disse, eu acho que o sonho é um motivador para que você possa colocar ações em práticas, para que você possa desenvolver, para que você possa contribuir. Isso parte de um sonho. Quem não sonha, a pessoa que não sonha, ela vive menos, ela tem menos perspectiva. Mas ela não pode abrir mão de ter os pés no chão, porque senão você, como diz o ditado, você põe os pés pelas mãos. Então, esse equilíbrio é importante. Mas sonhar sempre é bom, porque você sempre vai encontrar desafios que são difíceis de serem batidos. Mas quando você mantém aquela chama acesa, aquele sonho, por isso que eu sempre prego muito a renovação, a juventude. Falei sobre isso com o Yuri, uma vez que tivemos a oportunidade de estarmos juntos. Lembra, Yuri? Eu falei sobre isso. Eu gosto muito dessa força que a juventude aplica em qualquer coisa que faz, porque ela tem a força de mobilizar. Talvez, eu acho que assim, eu ainda me incluo um pouco como jovem. Eu acho que ainda sou uma pessoa jovem, mas não da juventude de um Yuri, dentre outros que nós vemos aí, que vem despontando na política, inclusive no município de Guapimirim. Mas, e eles carregam, a gente ainda falando de sonhos, eles carregam esses sonhos com eles. E eu acho que isso é importante, porque é isso que faz com que nós tenhamos essa chama acesa, essa vontade. Porque a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, às vezes ela vai deixando um pouquinho, vai perdendo um pouquinho, vai desacreditando. Então a gente precisa desses sonhos. Você deve estar querendo o link para poder... Deixa eu só passar o link aqui, Yuri, um minutinho. Que teve uma pessoa que me pediu para mandar, só um minutinho. Só um minuto, Para compartilhar, né? Mas isso é fácil, né, Yuri? Pode ajudar, passa para ela lá, por favor. Você faz essa gentileza então? Na vida política... Carol, Marlon, vai te passar aí. na vida política, é fácil um agente político quando a carência da população é maior do que a capacidade de realização? Desculpa, Ô Yuri, me faz uma gentileza. Pede a Carol para retornar essa ligação aqui para mim, por favor. Ela vai ver.
Desculpa, vamos lá, agora sem interrupções. Vamos lá. Então, é só ser um agente político quando a carência da população é maior do que a nossa capacidade de realizar, de ajudar, de empreender naquela necessidade que o povo tem? Nunca é fácil ser um agente político, né? E, sobretudo, se estiver debaixo dessas condições das quais você citou aqui. E isso é uma condição sine qua non. Você sempre está abaixo da condição da carência, da necessidade da população. A gente vive num país que está muito carente de muitas coisas. E aí você tem carência dos mais variados sentidos. É quase que impossível você, quanto agente público, ter condição, aliás, eu chego a dizer que é impossível você ter condição de atender a tudo. Agora, muita coisa você pode fazer, mas torna realmente o cargo algo difícil. Porque algumas pessoas têm dificuldade de entender algumas coisas, que às vezes o agente público não está ali. As pessoas às vezes cobram algo que não é nem atribuição daquele determinado agente, né? Ele está ocupando um cargo, alguém quer que ele faça algo e critica por isso. Então, realmente não é fácil. Não é fácil, não, é difícil. Mas a gente vai caminhando, né? Vai caminhando e de vez em quando cantando também. Quais os ensinamentos que você tirou dos seus mandatos como vereador e também como gestor na pasta de turismo de Guapimirim? Bom, vamos começar falando sobre o mandato de vereador, né? A gente teve um mandato qual eu me orgulho muito de ter sido vereador pela cidade de Guapimirim. Sou muito grato à população por ter me dado esse mandato, confiado em mim esse mandato. Sempre disse que trabalhei para justificar cada voto que eu tive no período em que eu fui vereador. E eu acho que eu consegui desempenhar um bom trabalho, sem falsa modéstia, mas eu acho que a gente conseguiu realizar muito. Hoje, Guapimirim tem um posto do INSS, graças à nossa solicitação feita ao deputado, que eu também agradeço, aproveito para encaminhar um abraço ao deputado Áureo, a quem à época eu solicitei um posto em Brasília para que trouxesse um posto de INSS para cá. Eu achava que era um absurdo. As pessoas que tinham qualquer problema de saúde, os idosos, para dar entrada no seu benefício, né, qualquer situação similar, tinha que sair para ir para Magé, para ir para Teresópolis. E a gente sabe que a pessoa, quando chega a um estado de uma necessidade de uso do INSS, ela já está ali de alguma forma fragilizada. Então aquilo para mim era um absurdo, e aquilo foi uma conquista para mim muito grande. Eu agradeço isso ao nosso mandato. Hoje a gente tem um posto de saúde ali. Há pouco tempo eu estive lá também para ver o benefício até da minha mãe. E aquilo eu fiquei pensando, falei, você vê, né, a gente no passado solicitou e hoje eu até estou aqui com a minha mãe para ela utilizar. Então isso para mim foi algo muito importante. O Cine também, que o Guapi conquistou, na ocasião, o secretário de Trabalho e Renda do Estado era o Ronald, e era do meu partido à época, o PSC, que é até o atual partido do governador, e a gente ingressou com um pedido do Cine para Guapimirim e conseguiu trazer para Guapimirim também o Cine. Então para mim foi uma conquista muito importante dentro do meu mandato. Agora, se eu for falar de forma abrangente, o que o mandato de vereador representou para mim, representou muito na minha vida, me trouxe uma experiência ímpar, uma experiência única. Eu costumo dizer que eu fiz uma universidade, né, minha formação em marketing, mas a minha pós foi o mandato de vereador. Você consegue ali o convívio diário, a relação com o ser humano, com as pessoas, com o eleitor, com o poder público, com a máquina administrativa, com o legislativo. É uma escola para aquele que realmente quer aprender, que quer se dedicar, que quer desenvolver. É uma escola, e eu me sinto muito feliz e orgulhoso pelo mandato que exerci. Acho que como vereador a gente conseguiu realizar bastante coisas, não foram só essas. Eu tenho assim centenas de leis que foram feitas no município. O cinema popular que o município tinha era uma indicação minha, aquele cinema que você deve lembrar, que a gente teve. Na praça, né? A gente conseguiu, através também da Secretaria de Trabalho e Renda, trazer para o município de Guapimirim. Isso foi um trabalho também, sem falsa modéstia, exclusivo nosso, por conta da relação que a gente tinha. E eu me lembro que o secretário de Estado, Ronald Ázaro, falava assim: rapaz, você não cansa? Não, eu não canso não, Ronald.
eu vou vir aqui até você conseguir direcionar para o município de Guapimirim um quantitativo de curso de capacitação, porque a nossa população ela é dependente de qualificação profissional, porque o índice de desemprego em Guapimirim é muito grande. E a gente conseguiu, foi encaminhado para Guapimirim dezenas de cursos que contemplaram mais de 1000 jovens. Então teve pessoas que saíram daqui, foi naquele período que estava sendo construído o Arco Metropolitano, o Comperj. Então centenas de pessoas, não sei se alguém está assistindo que pode confirmar, mas centenas de pessoas fizeram curso e conseguiram ingressar no mercado de trabalho com aquele certificado que a Secretaria de Trabalho e Renda deu através de uma instituição e que a gente conseguiu interpelar junto ao Estado e isso chegou até Guapimirim. Então eu me sinto muito feliz e honrado e acho que justifiquei ali o período que ali estive. Agora, está faltando isso hoje em Guapimirim? Essa busca de alternativas para a nossa população que não tem emprego, para o jovem que sai do ensino médio sem nenhuma perspectiva? Isso falta muito. A gente, aqui não, infelizmente, o Guapimirim é muito carente de mão de obra qualificada. E um outro aspecto que chama muito a atenção é que a gente precisa identificar qual é a característica da cidade, porque quando a gente qualificou, quando houve aquela indicação, na verdade eu falo a gente, porque eu me sinto parte, porque realmente eu lutei, batalhei por aquilo ali, eu estive próximo do processo de qualificação, participei ativamente, mas eu levei de acordo com uma demanda que era uma demanda local. Os cursos eram de pedreiro, de carpinteiro de forma, de eletricista, uma série de cursos. E existia na região um boom muito grande para essa mão de obra. Você deve se lembrar disso, o Comperj explodindo, o Arco Metropolitano. Então, às vezes, eu estava passando, eu via no meio da obra alguém que tinha feito curso lá, e eu olhava e falei, cara, eu já vi aquele cara lá fazendo curso, o cara estava lá na armação de ferragem, o outro estava lá fazendo carpintaria de forma, outros me encontravam na rua, comentavam, pô, aquele curso que eu fiz que você indicou lá, então, pô, consegui um emprego de eletricista lá no Comperj. Isso é importante. Hoje talvez isso não esteja acontecendo na Volúpia que a gente conseguiu, mas sei que o governo passado, assim como o atual governo, trabalhou a parte de qualificação, parece que tiveram curso de garçom. Esse atual eu não estou muito atualizado de quais cursos, mas imagino que tem alguma coisa, a FATEC está funcionando e tal, mas se você não fizer algo que esteja direcionado para as características daquilo que a cidade tem capacidade de absorver, não vai ter resultado. Você vai ter uma pessoa com formação tendo que buscar seu emprego fora, entendeu? E aí é dispendioso, é cansativo, é perigoso, não é a qualidade de vida. Porque, Hélio, eu penso que a gente tem que ter qualidade de vida, cara. Acho que não é pra mim, não é pra você, isso é pra todos. Eu não tenho que ter uma qualidade de vida melhor que a sua, você é melhor que a... Todos nós temos que ter possibilidade para ter qualidade de vida, porque senão, do que vale a pena viver? Se você não tem um mínimo para ter a qualidade de vida para você ofertar para sua família, o melhor que a sua família pode ter. As pessoas têm hábito de dizer assim, vou fazer isso aqui porque para ele tá bom, porque é uma pessoa que faz parte de uma classe inferior financeiramente falando, mas pô, tá bom para o seu filho? Tem que estar bom para o seu filho igual tem que estar bom para o outro e por aí vai. Então... E essa qualidade de vida é competência do poder público. Disponibilizar isso para a população. No nosso país, assim como no nosso estado, principalmente no nosso município, que é um município jovem, ele ainda se alimenta muito, se nutre muito daquilo que o poder público oferece, né? Você ainda não tem aqui grandes empresas, existe uma característica aqui que depois você me perguntou, eu não entrei nesse assunto, eu me alonguei, porque eu acho que é importante muita coisa, as pessoas talvez não saibam daquilo que nós desenvolvemos, eu acho que é importante também a gente está falando, na época que eu era vereador, não existiam essas ferramentas digitais que hoje existem. Na época não era o Orkut, então a gente pouco atuou com essa questão dessas plataformas atuais. Mas se eu for falar a respeito do turismo, né, que você colocou também, você me perguntou, né, na sequência se o município, se
se o poder público é o agente provedor dessa qualidade. O poder público, inclusive na Constituição, ele prevê uma série de questões que realmente possibilitam trazer qualidade de vida para o cidadão. Agora, as cidades, cada uma tem sua característica, são peculiares. Guapimirim, ela tem uma característica extremamente turística. Eu fui secretário de turismo nessa cidade, como também ocupei outras pastas, mas a de turismo foi a que eu fiquei um pouco mais de tempo. E eu tive a oportunidade de fazer um estudo um pouco mais aprofundado, de conhecer cada ponto turístico que a cidade tem, que pode e deve ser trabalhado para que nós consigamos atrair o turista para a cidade de Guapimirim. E quais foram esses pontos? Qual é a sua visão sobre os atrativos que nós temos que apresentar para poder atrair o turismo? Existe uma discussão, muitas pessoas são equivocadas quando acham que praia é algo que mais gera turismo no mundo. Isso não é uma verdade, né? Porque praia é algo realmente muito atrativo, mas além de ser sazonal, não é algo que mais gera turismo. Curiosamente, eu não sei se esse dado ainda permanece, mas o estudo ao qual eu me refiro, que fiz à ocasião, o que mais gerava turismo no mundo chamava-se religião. Curioso, né? Mas a religião é o que mais faz com que as pessoas se transladem, que as pessoas se movimentem nessa direção. E Guapimirim tem outras coisas que o turismo também é muito atraído e não é trabalhado. Você me perguntou quais seriam essas coisas. Por exemplo, na ocasião eu cheguei a fazer um mapeamento e eu entreguei isso inclusive para o atual não, que já não é mais Humberto Costa, quem também mandou um abraço, uma pessoa sensacional, também tentou muito fazer pelo turismo da cidade, um cara que eu respeito e vejo que teve muito boa intenção, não faz mais parte do atual governo, mas eu entreguei um mapa turístico que a cidade de Guapimirim desenvolveu através da nossa secretaria. E aí contemplava turismo de aventura, passeio de barco na APA Guapimirim. A gente tinha uma ideia, eu não sei se você é conhecedor, sabe como funciona, mas para quem salta de parapente, você tem uma necessidade de umas térmicas, umas coisas assim que eu também conheço pouco. Mas o fato é que Guapimirim tem isso em abundância. Você tem lugares aqui que, se você trabalhar, uma pedra aqui que fica por detrás do bairro Cutia, que se você trabalhar dá para fazer salto de parapente. Então a gente começou a desenvolver ali, a rascunhar, a mapear tudo que a gente podia. Você conhece a Rota Cervejeira, a qual 5 municípios fazem parte, e Guapimirim também faz parte. Esse projeto da Rota Cervejeira também foi desenvolvido na nossa gestão da Secretaria de Turismo. Hoje ela ganhou mais corpo, mas nós iniciamos isso, nós éramos 5 secretários, né, fazemos parte do Conselho de Turismo desse conselho, que participavam 5 municípios, que era Cachoeira de Macacu, Teresópolis, Friburgo, Guapimirim e Petrópolis. E a gente desenvolveu o roteiro turístico. Na sequência, o Ronald Ázaro, que eu citei, que havia sido secretário de Trabalho, estava como secretário de Turismo no Estado. E aí eu assumo a pasta de Turismo logo no mesmo momento. Então já tinha aquela relação. Consegui uma agenda com o Ronald, fomos nós, os 5 secretários, que nos levou para Brasília, para o Ministério, e o Ministério nos proporcionou uma folheteria incluindo o município de Guapimirim na Rota Cervejeira. Que isso é algo... porque assim, é difícil de você imaginar, mas quem aprecia determinadas coisas e faz turismo, pratica da seguinte forma: eu quero experimentar a cerveja da região serrana. O cara sai lá do sul de Minas e vem aqui, só para experimentar a cerveja, vai passando de cidade em cidade, de acordo com a rota, e experimenta a cerveja. É assim que funciona, como outras coisas. Na APA de Guapimirim, por exemplo, você tem visitação de ornitólogos do mundo inteiro, do Japão, do Canadá, de todos os lugares do mundo. Você encontra na APA mais de 180 espécies de aves e mais de 80 espécies de répteis. Então, aquilo é algo que, para quem faz o estudo daquele segmento, é algo muito rico. Agora, você precisa apresentar isso para o mundo. E aí, eu infelizmente não consegui alcançar esse objetivo, porque para isso a minha secretaria ela não tinha muito recurso e precisava também de alguns profissionais mais técnicos, mais rebuscados, que não são
baratos, né? Precisava do apoio de outras secretarias que talvez naquele momento tinham dificuldade porque estavam empenhadas em tratar dos seus problemas, porque, por exemplo, nós mapeamos 3 trilhas para divulgar para o mundo inteiro. Aí envolvemos a Secretaria de Meio Ambiente, envolvemos a Secretaria de Obra. A Secretaria de Meio Ambiente nos disse que precisava de um trabalho de compostagem, me faltou a palavra aqui agora. Enfim, que era uma reconstrução, tem um nome técnico que dá para que a trilha não seja prejudicada, não prejudique o meio ambiente e tal. E aquilo tinha um custo e levava um tempo e tal. Então a gente teve dificuldade de desenvolver, mas porque a gente precisava, e quanto poder público, não é aquela coisa que você faz, como diz o outro, a moda Bangu. Você não pode chegar lá e, não, vamos embora, vamos passar todo mundo por aqui. Não, você tem uma responsabilidade social e uma responsabilidade, inclusive, como gestor. Então você tem que fazer segundo a regra, segundo as normas. Então, para a gente promover aquelas trilhas, se fazia necessário que elas estivessem regulamentadas e aprovadas também pela Secretaria de Meio Ambiente. Então tiveram coisas que dificultaram com que a gente conseguisse evoluir mais. Mas deixamos muita coisa pré-aprovada, vejo coisas que aconteceram depois. Tem frustrações de coisas que eu não consegui fazer porque tiveram outras coisas que eu considero assim, até escusas, coisas que realmente existiam interesses alheios que vinham de encontro com um interesse que era o que a gente entendia melhor para a cidade, e aí eram desconstruídas. Travavam, eram desconstruídas, infelizmente, mas eu posso te dizer que o turismo, eu posso te afirmar isso, eu sou uma pessoa que eu não sou de viajar tanto, mas toda vez que tenho oportunidade eu saio da cidade, eu viajo para conhecer outros municípios. E quando eu estava à frente da parte de turismo, eu viajava muito com esse foco, com esse objetivo de entender como funcionava o turismo, eu estudava muito a respeito. E o Guapimirim tem um potencial assim, fora de série, para mudar a cidade. Agora, e a nossa infraestrutura para o turismo? Como é que está? Então, se você não tem infraestrutura, você não tem como atrair turista. Primeira coisa, o turista vir aqui, você tem que reunir o trade turístico todo e deixá-lo preparado para que receba a população. Você tem que ter hotéis de qualidade, você tem que ter bilíngue. Isso tudo é um trabalho que a gente desenvolvia. A gente inclusive trouxe curso de bilíngue, oferecia nas pousadas, para que as pessoas... isso foi junto do Ministério do Turismo, um trabalho de qualificação que a gente conseguiu também. Na nossa parte que você vai falando, a gente vai lembrando. Desculpa a gente até se estender um pouco, mas é porque realmente tem muito trabalho que a gente desenvolveu. E é importante a gente colocar isso para a população e a possibilidade, a capacidade que o município tem. Então esses cursos bilíngues que as pousadas precisam ter para receber turistas estrangeiros, os restaurantes precisam estar preparados, e a cidade por si só também não pode estar cheia de mato, não pode estar com uma qualidade na saúde ruim, não pode ter problema de insegurança. Você imagina, quem turista vai vir para a cidade, se a cidade hoje, estão roubando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Então isso gera uma mídia negativa e aí você acaba inibindo a vinda desse turista. Então essa infraestrutura, ela é tão importante quanto a promoção dos pontos turísticos da cidade. Se você me pergunta se a cidade hoje está preparada com infraestrutura, eu te diria que não, eu acho que não. Na minha opinião, não. Mas eu acho que muita coisa aqui pode ser feita. Muito bem. E você se arrepende de alguma coisa que tenha feito no passado? Hélio, o homem que disser que não se arrepende de nada que fez na vida, ele não evoluiu, né? É lógico que eu me arrependo, naturalmente que eu me arrependo. Uma das coisas que eu me arrependo é uma dessas que eu estou fazendo aqui agora, falando de coisas que eu nunca falei, promovendo. Eu nunca fui de promover muito no meu trabalho, é até algo curioso, né? Antagônico, eu com formação em marketing, mas nunca me autopromovi nesse sentido, e eu me arrependo de não ter desenvolvido. Me arrependo de erros também que cometi, né, que são naturais, que a gente, ninguém sabe tudo e a gente está sempre aprendendo. Então, com certeza me arrependo sim. Agora, voltando um pouquinho aí na sua vida política, é mais fácil ser um secretário de qualquer pasta dentro do governo ou ser um vereador? O que é mais difícil? Então,
se você me perguntar o que é mais prazeroso, eu me identifico com a política, Hélio. Eu sou, por mais que às vezes eu tente fugir disso, eu acho que está mesmo no meu DNA. Eu sou um ser político. Eu gosto de realizar. Se você me perguntar o que dá mais prazer, porque o vereador ele é um agente político com pouco poder de execução. Aliás, poder de execução nenhum. O vereador, a atuação dele é muito limitada, a não ser fiscalizar, fazer projetos de leis, indicar alguns serviços e obras. Ele não tem mais o que fazer. E as pessoas às vezes confundem um pouco isso, né? Às vezes as pessoas viram, te cobram coisas que, eu falei um pouco antes sobre isso aqui, cobram coisas que você não está apto, você não está na sua atividade, na sua atribuição, você realizar. Agora você, quanto secretário, não, aí você está com a caneta na mão, é lógico, você tem um orçamento, é como se fosse a gestão da sua casa. Suas limitações. Muitas, é como se fosse a gestão da sua casa. Você sabe que você ganha, vou pegar você como comparação, seu salário lá de 30 mil reais. Você sabe que o seu salário... Era, né? Tô brincando, mas você sabe o quanto você ganha, você sabe que aí você tem que pagar a luz, você sabe que ali você tem que comprar sua comida, você tem que pagar água, então você se organiza para aquilo ali. Poxa, às vezes você está ganhando bem, dá para fazer uma obrazinha aqui, vou esticar minha varanda. Às vezes, opa, não dá para fazer, eu preciso da varanda, mas não dá para fazer agora. Então as secretarias, elas têm suas prioridades e seus orçamentos. E aí que você tem que saber lidar com isso. Agora, não é uma questão de ser mais difícil ou mais fácil. Ambos são difíceis porque exige dedicação, exige competência, exige honestidade, exige seriedade. Agora, se você me perguntar o que dá mais prazer, é ser secretário. Ser secretário porque você realizar é muito bom. Tem mais poder de decisão. Não, realizar é muito bom. Você olhar e falar assim, caramba, tá lá. Ó. Poxa, quando a gente conseguiu trazer a tocha, estou te contando aqui um episódio, né? A gente conseguiu trazer a tocha olímpica para Guapimirim. Foi uma conquista nossa. E quem contribuiu muito também com isso foi o Cleito Cardoso. Mas quem incursionou esse processo foi eu, junto da então secretária. Ela estava, não lembro qual era o carro que ela estava empossada na época. Graça, lembra da Graça Matos, que foi deputada? Ela estava responsável com alguma coisa dos Jogos Olímpicos. E aí eu fui numa reunião com o prefeito. Aí eu tava naquela, a tocha olímpica vai pra lá, vai pra cá. Eu falei, rapaz, eu vou dar um jeito de trazer esse negócio pra Guapi. Aí eu fiquei olhando e tal, aí eu percebi que era ela o caminho. Quando acabou a reunião, deputada, eu até chamei de deputada, ela já nem estava mais deputada. Deputada, ajuda a gente. Guapimirim é uma cidade pequenininha, mas é uma cidade aconchegante. É uma cidade que precisa de desenvolvimento, a gente precisa da ajuda de vocês. E outra, a irmã da senhora mora em Guapimirim, que ela é irmã da Ira. Né? A irmã da senhora, ajuda a gente, vamos levar essa tocha. Ela, Marlon, eu já estou com o roteiro da tocha finalizado, como é que a gente faz isso? Eu falei, mas entre um município e outro, dá uma entradinha, ajuda. E a gente conseguiu. Aquilo foi um ganho muito legal. Poxa, a gente recebeu a tocha olímpica. Aí eu falei, não, a gente tem que ter um marco nessa cidade e a tocha olímpica, porque isso para mim é de uma relevância muito grande. Olimpíada no Brasil, o Guapimirim recebeu a tocha olímpica. Você não acha que isso é algo significativo para ficar na história da cidade daqui a 50 anos? Quando se falar em Olimpíada, aí eu falei, a gente precisa de um monumento para... E não ficou esse monumento? Ficou. Aonde? Está pichado, foi eu que fiz. Aonde? A gente fez, e assim, na verdade eu agradeço ao Fábio. Não, na verdade eu agradeço ao Fábio da obra. Eu falei, chamei Fabinho da obra, porque eu te falo, a minha limitação de secretário de turismo não tinha essa condição. Eu falei, Fábio, pelo amor de Deus, a tocha vai passar aqui, a gente tem que criar um monumento, vamos fazer alguma coisa pra gente acender uma pira aqui pra isso ficar na história. Mas o que vai? Não, faz a tocha. Vamos fazer uma réplica da tocha gigante. Aí, Marco, como é que eu vou fazer isso? Aí vou eu pra internet, tiro foto da tocha, levo pra ele, mas rapaz, como que eu vou fazer, com que material? Olha, o Fabinho foi espetacular, ele fez uma tocha perfeita, desse tamanho, ela tá colocada na Praça Paulo Terra, o Yuri sabe, ele tá ali balançando a cabeça, tá colocada na Praça Paulo Terra, foi pichado, infelizmente, recentemente, mas ali ela foi acesa, e ali, qualquer um que passar, que pese que amanhã pode reformar, dar manutenção, pode modificar, mas o mar está ali. Ele só precisa ser dada manutenção a ele. Mas está lá, está registrado. Muito bem. Se você fosse eleito prefeito de Guapimirim,
e tomasse posse hoje, qual seria o seu primeiro ato? Primeiro ato assim, tem tanta coisa, né? A gente sonha, porque eu acho que todo agente político, ele sonha sempre em crescer politicamente, ocupar cargo, e o cargo máximo da cidade é a prefeitura, né? É difícil responder qual seria o primeiro ato, porque são muitos os desejos de realizar. Mas eu acho que o primeiro seria cancelar todos os contratos que estão vigentes no município. Não estou dizendo que é por existir um contrato fraudulento ou não, não é isso, mas é para que de imediato a gente pense a cidade de forma planejada. A gente vai pensar o que a gente vai fazer. Óbvio que existem alguns contratos que você não pode cancelar porque são contratos essenciais para a administração, contrato de medicamento, algumas coisas semelhantes. Né? Coisa que o município não pode parar. Não pode parar. Né? Que parece que se você identificar a fraude, você pode contratar e você pode cancelar e fazer um emergencial. Mas nos demais, a gente rever tudo aquilo, mas de forma planejada. Você planejar a cidade de Guapimirim, você pensar o que você vai fazer para a cidade de Guapimirim, e a partir daí ir colocando em prática, com estudo, com honestidade, com tudo que a cidade merece para poder desenvolver a cidade. Agora, falando em desenvolvimento, nessa questão aí de você prefeito no seu primeiro mandato, o Guapimirim está pronta? É fácil dirigir o nosso município? Não. Muitos falam que é fácil, aquele que fala que é fácil é porque não conhece, né? E quer fazer discurso populista, né? E eu percebo muitas pessoas fazendo isso. As pessoas querem fazer discurso populista a todo momento porque convém, né? Ah, tá com uma porcaria, por que não faz isso? Não sabe ler com crer o que tá falando. Com todo respeito, mas eu vejo muita gente falando de coisas que não tem a mínima noção e porque é um absurdo isso, sabe? Administrar uma cidade é muito difícil. Paralelo, Hélio, ao desejo de fazer, que você precisa ter, em primeiro lugar, você precisa ter honestidade, transparência, mas você tem que vencer uma coisa chamada burocracia, que é enorme para uma gestão pública. Não é simples chegar e executar um projeto, não. Não é simples chegar e efetuar. Para comprar na administração pública, você não compra, você não acorda precisando de alguma coisa e vai lá no mercado e compra, como você faz na sua casa, como eu faço na minha. Você tem todo um processo seletivo, que é um processo licitatório, que leva até a compra das coisas, a contratação de serviços, e você montar ali aquele planejamento para que o serviço saia de acordo com o que você quer, o contrato que você quer estabelecer. Não é algo simples de fazer. Agora, esse é pelo campo administrativo, pelo campo de gerenciamento, pelo campo da gestão. Se você observar o campo financeiro, que eu acho que a sua pergunta também perpassa por um e por outro, a cidade de Guapimirim, ela já foi uma cidade que já teve uma condição financeira muito boa. Hoje não é mais? Depois ela caiu e eu acho que hoje ela tem uma quantidade, um financeiro que é suficiente para realizar. Suficiente. Eu acho que pode mais, tá, Hélio? Se você me perguntar, eu acho que pode muito mais do que o que está hoje. Mas dizer que, do jeito que as pessoas colocam, não, porque está um absurdo, é fácil fazer isso, é fácil fazer aquilo, não é. E também não concordo quando muitos que hoje estão falam assim, isso é culpa do passado, não sei o quê. Todo mundo quer uma muleta. Isso é da nossa cultura, né, Hélio? Você vê que de criança, o irmãozinho faz uma besteira, já bota a culpa no outro. Mas eu fiz porque o Yuri fez. Não, o Yuri que deixou isso aqui, mãe. Isso é muito feio. Eu tenho culpas, Hélio, na minha vida, de coisas que eu fiz. Você tem, o Yuri vai ter. Todos nós teremos. Como é que você não vai ter? Nós somos passíveis de erro. Perfeito foi só Jesus Cristo. E esse coitado até crucificado foi. Então, assim, a gente precisa saber que pode muita coisa ser feita. Agora, a gente também não tem que ficar usando o outro de bengala. De bengala. Cara, vamos em frente. Olha só, eu sou torcedor, seja por qualquer governo. Eu perdi a eleição passada, você sabe disso. Eu era o vice-candidato a prefeito da Marina.
Nós perdemos a eleição. No dia seguinte, eu torcia pelo governo do Zelito e torço mesmo, porque eu já fui parar com a minha filha no hospital por conta de crise alérgica. Eu já fui, quando meu pai agora veio a óbito, infelizmente, o primeiro atendimento que meu pai teve foi no hospital de Guapemirim. E que pese que não tinha recurso, nós fomos muito bem atendidos. Recurso não tem, Hélio. A cidade não tem. E dar manutenção ao hospital é algo difícil. O que precisa se entender aqui na área da saúde, se você quiser depois a gente pode falar um pouco a respeito, o trabalho é um pouco diferente. As pessoas não devem. O trabalho não é voltado para o hospital, porque o hospital é enxugar gelo. Em todo hospital de referência ele vai superlotar. Você precisa cuidar da população antes dela adoecer. Essa é a questão. Que aí você tem uma população. Esse é o trabalho. Muito bem. Yuri, tem alguma questão aí importante aí de alguma pessoa que está nos acompanhando? O Evelinho Mota está pedindo para você falar da saúde mesmo. Ele acabou de tocar nesse assunto aqui. Falo. E o professor Murilo Mendes está aqui assistindo com a gente. A Samara Viva também está assistindo com a gente. O Douglas Estrela está falando parabéns, professor. Duque de Caxias está aqui nessa visita. Quero arrumar uma boa entrevista para ti ainda esse mês. O Hugo Castro está falando, pessoa que pensa muito no bem comum, que ama a sua cidade. Já trabalhei a seu lado e vi a sua luta junto à administração como secretário e como vereador. Obrigado, Guinho. Tem muitas pessoas aqui também entrando com a gente. O Cláudio Afonso, boa tarde. Linho, Yuri, ligados no programa. E vamos que vamos. E tem bastante gente assistindo aqui com a gente também. Muito bem. Agora, voltando aí à questão da saúde. A nossa dificuldade que falta, o suprimento, tá? É uma questão de falta de dinheiro. A verba que a saúde tem hoje, ela não é suficiente para dar suporte, pelo menos aos nossos problemas? Então, Hélio, eu não quero ser leviano, entendeu, Hélio? Porque é o que eu volto a dizer, eu não sou um crítico para me favorecer, populista, não é a minha vibe. Você me conhece um pouco, sabe que eu não fico atirando por atirar. Eu não sei hoje quanto é o orçamento do município nesse sentido. Eu posso dizer que eu já conheci o orçamento passado e acho que dá para se prover a saúde sim, no que diz respeito a medicamento, por exemplo. O que precisa o gestor entender, aquele que estiver à frente da pasta da saúde? Você precisa fazer a alocação correta desses recursos, porque recurso público, nem todo recurso ele pode ser utilizado para comprar uma caneta e para comprar uma Novalgina. Existe recurso para comprar uma caneta, existe recurso para comprar uma Novalgina, existe recurso para comprar uma carne. Óbvio, não é tão picotado assim, mas só a forma de explicar, só para entender que você não tem, você precisa direcionar o recurso de forma correta para que seja efetuada a compra de determinadas coisas. E aí você, utilizando bem esse recurso, você consegue ter um resultado melhor. Se a gente pegar, por exemplo, o que você está citando, o município deve estar arrecadando em torno de R$700 mil de PAB e MAC. Deve estar, eu estou dando um chute, tá, Hélio? Mas acredito que seja muito próximo disso. Se eu estiver errando aí, eu estou errando por pouco. R$700 mil você vai conseguir atender a saúde básica do município, que é uma verba específica, e vai conseguir atender o hospital em termos de medicamento. Então, se a sua pergunta é voltada para o medicamento, eu te respondo que sim, tem para isso. Agora, você precisa qualificar esse recurso na compra. O que muitas vezes o gestor faz, e isso é um erro por falta de experiência, e às vezes porque você precisa estudar, você é professor. Mas antes de ser professor, você não estudou para exercer a sua função? Você não chegou lá e começou a dar aula, né? Então você estudou para isso. Então se você vai assumir uma pasta, você precisa minimamente se preparar para falar sobre aquilo, para entender a respeito. Então o gestor da pasta de saúde, ele precisa saber qualificar esse recurso. Então ele tem lá disponível o PAB, o MAC, o VideSUS, o PAI, são recursos da saúde, tá? Eu nunca fui secretário de saúde não, tá? Tô falando porque assim, eu sempre transitei bastante na administração, e buscava... O vereador conhece os orçamentos, né? E buscava... falo sobre isso. E buscava entender. Eu fui conhecer o orçamento quando passei a ser secretário. O vereador tem pouco conhecimento de orçamento. O vereador não consegue, dificilmente, com todo respeito aos vereadores, eu fui vereador... Tendo que votar esse orçamento...
Você sabe que eu sou transparente. Ele não tem os detalhes. Eu sou transparente. Se você me perguntar, eu vou falar. Não, vereador, desculpa assim, os demais vereadores aí que estão assistindo são colegas, não estou falando de forma desrespeitosa, mas não conhecem, não sabem, não conhecem. Quando você está na parte. E também não estou falando isso para desmerecer ninguém, não, porque eu também estou assumindo aqui, estou admitindo que eu tinha dificuldade de ler. Apesar que quando eu estava vereador, o prefeito que mandava a mensagem do orçamento, era um orçamento todo codificado, era difícil de entender. Acho que até quem era do segmento tinha dificuldade. Bom, mas enfim. Então eu citei aqui alguns recursos que estão ali relacionados à saúde. Você pega o PAIR, por exemplo. O PAIR você pode fazer obra no hospital, você pode utilizar para reforma, pode utilizar para esse tipo de coisa. Você tem que qualificar esse recurso, montar um projeto, licitar com essa rubrica direcionada para essa despesa. Entendeu? Deu para entender? Logo, você vai pagar e não vai mexer no royalty. Porque o royalty você vai gastar com outras coisas. Entendeu? O royalty tem um direcionamento? Tem. O que pode ser utilizado? Bom, falo sobre isso. Tem sim. Pode praticamente tudo, mas só para você entender, eu peguei o PAIR aqui como exemplo. O recurso do PAIR. O município, inclusive é importante falar isso, tá? Dizem que a cidade foi entregue às traças e tal. Eu vou te dizer uma coisa que quase ninguém sabe, e o que eu estou falando pode buscar nos anais da prefeitura, pode buscar na Receita, no Tesouro. O município o atual prefeito recebeu um município com mais de 6 milhões em caixa, tá? Eu estou te garantindo isso, eu estou te afirmando isso. Entre recursos que haviam, tinham mais de 6 milhões em caixa. Então estou citando o PAIR. O que às vezes erra o gestor? Ele vai lá, precisa de uma obra emergente, precisa fazer uma obra de emergência aqui. Tem que consertar esse ar-condicionado, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que, lá. Tá sobrando dinheiro no PAIR. O PAIR está lá com 600 mil, 1 milhão, tá lá. E o royalty está apertado. Porque o royalty, você paga quase tudo com royalty. Você só não pode pagar folha de pagamento. O resto você paga tudo. O que você pensar, você pode pagar com royalty. Pode fazer obra, pode comprar maquinário. O que você pensar, tudo. Só não paga folha de pagamento. Só não pode fazer pagamento de folha de pagamento. Entendeu? Só que, por você pagar tudo com ele, você tem que utilizá-lo onde você não pode pagar com outro recurso. Entendeu? É aquele negócio, você tem 100 reais no bolso. Você tem um cartão de crédito, o Yuri está ali vendendo chocolate. Ele só aceita cartão. Você não vai oferecer dinheiro. Se ele aceita cartão, você vai queimar o seu cartão. Você vai queimar seu dinheiro e vai deixar de passar seu cartão. Se você só tem esse recurso aqui, você tem que alocar de forma correta o recurso para você otimizar e aproveitar ao máximo aquilo que ele tem. Então, o que acontece com os gestores? Ele vai lá, faz a obra, não qualifica a despesa de forma correta. Aí vai lá e gasta do royalty. Poxa, mas tinha dinheiro no PAIR. Você gastou do royalty. Gastou do royalty, faltou do royalty para pagar outra coisa, sobrou do PAIR, que não pode pagar outra coisa com aquele dinheiro. Entendeu, Ed? Aí fica enrolado. Não é para saúde, não. Isso é para saúde, para educação. A educação é uma pasta que tem muito recurso. Muito recurso. Mas a verba é carimbada também. Totalmente. Ali você tem que ter muito cuidado. É verba federal, você tem que aplicar de forma correta, você precisa alocar de forma correta e não pagar errado para não ter problema. Agora, falando em educação, vamos voltar até um período em que você estava, né, no governo do Marcos Aurélio, que construiu 5 escolas, creches e tal. Como é que você vê isso? Naquela época que a coisa era tão difícil, que se dizia que o royalty tinha diminuído e se conseguiu trazer esses recursos para Guapimirim, essas obras para Guapimirim. Aquilo ali foi feito com Fundeb. Aquelas escolas foram feitas com Fundeb. Maria Cecília, com muita propriedade. Maria Cecília, a quem eu também mando um abraço aqui, uma excelente secretária, uma pessoa muito competente, uma pessoa que me ensinou muito, adorava conversar com ela, pessoa que me ensinou muito na administração, no pouco tempo que eu tive a oportunidade de conviver. Ela é uma pessoa dedicada e esse legado de Marco Aurélio, que é importante ressaltar, que eu jamais, como uma pessoa que valoriza a educação da maneira que valorizo, jamais posso deixar passar em branco um feito desse,
praticado por um prefeito. Foram 8 unidades escolares, né? Então isso é muito relevante. A cidade não tinha, eram escolas que eram do tamanho dessa casa aqui, para comportar 100 creches com 100 crianças do tamanho dessa casa aqui, menores, alugadas às vezes. Então, Marco Aurélio, e isso também motivado pela Maria Cecília, fizeram com o Fundeb, que é uma verba carimbada. Não se utilizou dinheiro do royalties para essa ação. A verba do Fundeb pode? Pode, para a construção de escola. Para a construção de escola. Sim. E por que esse desenvolvimento aí na área da educação não continuou? Ela pode retomar, ou pode se utilizar o Fundeb para melhorar essa relação com a educação? O Fundeb é um recurso bom, deve estar na casa de... Fundeb deve estar na casa de 1,5 milhão mensal. Sim, deve ser em torno disso. E você pode fazer muita coisa com o Fundeb, né? Tem um percentual que você tem que pagar o salário do professor, né? Que você aplica em folha, mas o outro percentual, que é algo significativo, dá para fazer muita coisa, mas muita coisa na educação. Muita coisa mesmo. Só não faz se não quiser. Na educação sim, só não faz se não quiser, aí só afirmo. Muito bem. E você não tem só o Fundeb, você tem o Fundeb, tem o salário de educação. Também, né? Que só não pode pagar salário. É o salário, a educação, mas não pode pagar salário. É o contraditório. É o contraditório, é meio antagônico aí a expressão, mas é isso, é assim. E o seu grande sonho, o maior sonho da sua vida? Maior sonho? O maior sonho é ver essa cidade desenvolvida. Se a gente colocar assim, o maior sonho da minha vida é ver minha filha independente, né? Esse é o maior sonho. Eu tenho uma filha autista e se eu for colocar o maior sonho é ver a minha filha independente, a minha filha tendo condição de ter a vida dela totalmente independente. Esse é o maior sonho. Agora, se eu for colocar como gestor público, como agente político, aí é ver a nossa cidade com tudo que ela merece, ela alcançar as coisas que ela tem potencial para alcançar, que são muitas. Aí a gente tem uma cidade aqui com qualidade de vida, igual a gente visita outras cidades e vê as pessoas felizes, as pessoas com atrativos, os jovens se divertindo bem. A nossa cidade crescer mesmo no tamanho que pode chegar, que o céu é o limite. Caxias do Sul tem a festa da uva. Ali na Santa Catarina tem a Oktoberfest. E Guapimirim seria a festa de quê? Guapimirim tem várias vocações, Teve um projeto que foi desenvolvido, eu acho importante ressaltar, no governo de Renatinho, no governo de Júnior do Posto, que foi o Festival de Inverno. Eu participei e, inclusive, quando estive secretário de Turismo, realizei. Se você me perguntar... Já vinha sendo tradicional. Eu acho o seguinte, eu sou contra o pensamento de... Para mim, quanto melhor, melhor. Eu jamais vou torcer para que a coisa fique ruim, para que eu me promova. Você não vai ver isso de mim nunca, de verdade. Então, há 15 anos atrás, ou melhor, 15 não, em 92, eu fui campeão da primeira corrida da liberdade do município de Guapimirim. Professor Eugênio, conheceu? Ele veio para Guapimirim, trabalharam juntos, né? E ele veio para Guapimirim e Guapimirim foi naquele processo de emancipação. E aí ele promoveu uma corrida da liberdade. Eu tinha 14 anos, na época eu treinava muito por causa do futebol, você também me conheceu jogando futebol. Eu corria muito, aí fui correr a corrida da liberdade. E eu ganhei, cheguei em primeiro. Aquilo para mim foi tão legal, Eu tive troféu até pouco tempo aqui, era um troféuzinho no formato do dedo de Deus, uma gracinha, mas infelizmente caiu e quebrou. Mas, aí eu guardaria os cacos. É verdade, verdade. Eu acho que eu tenho a pedrinha de mármore ainda, eu acho que eu tenho. Mas então, quando eu me tornei secretário, eu realizei a Corrida da Liberdade. Quantos anos depois? De 92 para... E sabe qual foi o nome que eu dei? Segunda Corrida da Liberdade, mesmo tendo sido 20 anos depois. Tá? Eu fiz a conferência do turismo, a primeira conferência do turismo. Entrou a outra secretária e botou lá, primeira conferência do turismo. Ela não considerou a segunda conferência do turismo, não. E aí o outro governo veio e fez a primeira conferência do turismo. Só tem primeira. Poxa, isso não existe, A gente precisa evoluir o município, porque quando eu chamo de primeira, de segunda, de quinta, de décima,
mostra que o município está empenhado, que ele tem gente com vontade de realizar, a despeito do que foi o outro governo, do que o outro fez de bom, fez de ruim. O Festival de Inverno, para mim, é uma frustração, como cinema popular. Cinema popular é um projeto meu, eu que fiz quando vereador. E a gente, infelizmente, não conseguiu dar provimento nele, da manutenção dele no governo sucessor. O Festival de Inverno, eu fiz um ano. No segundo ano, velho, essa é uma frustração enorme. É a maior frustração que eu tenho naquele ano, foi 2014. Aquilo, inclusive, me deixou muito... É porque a gente também sofre, a gente é ser humano, então aquilo me deixou muito abatido. A Câmara de Vereadores esgotou meu orçamento. A gente fez um primeiro ano muito positivo, graças a Deus, como à frente da gestão de turismo. E a Câmara, e aí que eu te falo que o interesse político, né? Político. Ela tinha condição de votar, ela foi lá e esvaziou os recursos. Só mexeu nos recursos da minha pasta, tirou da minha e jogou para outra. Porque eu era o único agente político dentro do governo Marco Aurélio. A verdade é essa, eu vinha de um mandato de vereador, eu tinha política, né, como dizem na veia, todo mundo sabe, meu tio foi prefeito, então a gente tem uma experiência de vida política já longeva. E aí a Câmara esvaziou, então eu fiquei sem orçamento para fazer. Eu cheguei a cotar, a gente em Guapimirim teria visto uma pista de gelo, eu cotei uma pista de gelo, ia ficar 15 dias em Guapimirim, uma pista de gelo durante o Festival de Inverno. A gente fez no primeiro ano que eu fui o responsável pela realização do Festival de Inverno, a gente fez painéis para fotografia. Então as pessoas vinham, colocavam o rosto, eram 2 esquimós, não sei se vocês chegaram a ver ou se lembram, era um Festival de Inverno, então tinha um violão e do lado tinham 2 esquimós, a pessoa botava o rosto ali como se estivesse fazendo esqui, né, e tal, aquela coisa, para fotografar. Aquilo rodou o Brasil inteiro, porque vinham pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil, porque a gente trouxe atrações renomadas no Brasil inteiro, então as pessoas passavam ali e falavam. E tinha a frase ali, né? Eu fui no Festival de Inverno de Guapimirim, eu participei. Olha como é que a gente mandava o nome de Guapimirim para fora, né, do estado, para o Brasil inteiro. Então eu fiquei tão frustrado, porque estava programado uma pista de patinação. Eu já tinha conversado com a Procuradoria, ia ser um projeto feito em parceria pública-privada. Moradores de Guapimirim iam poder usufruir, ia ter um momento lá que as pessoas iam fazer uso gratuitamente. Uma pista de gelo, que ia ser na quadra Paulo Terra, com apresentação, uma coisa diferente, uma coisa bacana. E aí eu não consegui realizar porque, infelizmente, a Câmara, à época, motivada pelo presidente, esgotou, esvaziou o orçamento da minha pasta e a gente não tinha recurso para fazer. Foi um ano que a Secretaria de Turismo praticamente não conseguiu trabalhar. Inclusive, Teresópolis, há alguns anos atrás, né, bem antes disso aí, Teresópolis já tinha essa pista de gelo na Praça Olímpica, né, no centro. Exatamente, e eu me inspirei exatamente naquilo, Festival de Inverno. Poxa, a Cecília Viegas, beijo também para a Cecília, que tinha um circo aqui em Guapimirim que também tiraram. Foi eu que acolhi a Cecília aqui no espaço público, a gente utilizava o espaço da quadra do Bananal para que ela ali fizesse os ensaios da trupe dela, né, de circo. E a gente montou uma peça. Eu vou até confessar uma coisa aqui, até timidamente, mas eu vou confessar. Eu e ela que escrevemos a peça para a abertura do Festival de Inverno. Era uma peça, uma apresentação de um chamado Flocos de Neve. E eu vou falar porque, infelizmente, a gente não realizou. E se algum dia tiver a oportunidade, com certeza eu vou realizar. A gente ia fazer nevar na apresentação, na abertura do Festival de Inverno daquele ano, dentro do Bananal, da quadra esportiva do Bananal. O projeto nosso era fazer a abertura e durante uma parte do espetáculo, que era um espetáculo musical teatral, né, ela ia cair uma neve, ia ser uma coisa, e aí ia ter uma patinação ali, já remetendo a patinação que ia estar instalada na Praça Paulo Terra. Era um sonho, nós escrevemos juntos. Que não aconteceu. Não aconteceu, essa é uma frustração, Elinho. Muito bem. Já estamos no mês de outubro, né? E logo vem 2020, que como dizem aí, logo acho que vou pular essa. Vai pular? Para. E a corrida eleitoral começa. Se é que já não começou, né? Já estamos aí com pré-candidatos de todas as formas. Muito se comenta nos bastidores políticos da cidade uma possível pré-candidatura sua à prefeitura em 2020. Isso procede?
Não, deixa eu te falar. Eu não vou citar o nome, mas uma determinada instituição partidária, há cerca de 2 ou 3 meses atrás, me convidou para bater um papo, e eu fui sem realmente saber do que se tratava. Eu fui na sede e lá eles me fizeram esse convite para que eu fosse candidato a prefeito. O que me pasma é porque eu nunca falei isso para ninguém, né? Foi um convite do Rio, realmente, foi um presidente regional do partido que me convidou para que eu fosse lá. Eu não sabia realmente do que se tratava, mas parece que ele tinha ouvido algumas coisas a meu respeito, tinha algumas referências, e aí chegou lá e perguntou se eu gostaria de ser candidato a prefeito, que o partido gostaria de me acolher para que eu fosse candidato pelaquela sigla, e uma sigla até relevante, uma sigla grande, né? Uma sigla que eu gosto até. E eu coloquei algumas questões, né? Assim, eu vivi 15 anos de vida pública ininterruptos, né? Você sabe que a minha vida, eu sou oriundo do transporte alternativo de Guarulhos. Na verdade, eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Trabalhava numa loja de salgados, de doce e tal, e depois fui trabalhando em outras coisas. Aos 17, junto com o Irã, a gente abriu uma papelaria, né? Com 17 anos eu peguei minhas economias, vendi uma mobilete que eu tinha, uma enceradeira que fazia um barulho danado pela cidade. E eu ia lá tirar xerox. E você ia lá tirar xerox, você lembra disso? Isso é legal, né, dessa história, porque ela se confirma até no seu testemunho. E ali a gente evoluiu, né? Depois eu me entrei para a vida pública, depois eu fui do transporte alternativo. Você deve ter andado muito de Kombi comigo. E depois eu prestei concurso para a prefeitura, aí me tornei fiscal, depois me tornei diretor de fiscalização, depois me tornei vereador, né, e depois secretário. Então, mas a vida pública, ela tem uma diferença da vida privada. Quando você se dedica, quando você, sobretudo, gosta também, né, você se aplica naquilo ali, você acaba se doando mais para ela do que para sua família. E eu já falei aqui, né, eu tenho uma filha especial, uma filha autista, e eu acabei abdicando um pouco da minha presença junto da minha família, junto deles. Muitas pessoas perguntam se eu não moro aqui, se eu moro em Portugal. Tem gente que fala assim que minha sogra mora em Portugal. Eu nunca fui a Portugal, detesto avião, quem me conhece sabe. Só ando quando não tem jeito e eu quase não consigo me imaginar 12 horas de avião. Mas eu tive a oportunidade de estar mais próximo da minha família. Muita gente fala assim, você sumiu e tal, você não tem estado presente no meio político. Porque eu também entendi que era importante, nesse momento, eu estar mais próximo da minha família, próximo da minha filha. E graças a Deus nós tivemos um resultado assim incrível. Minha filha começou agora a falar, algumas palavras, manda até um recado para aqueles que têm filhos especiais, que são autistas. A afetoterapia, isso é muito importante na vida do seu filho. Todo tratamento é importante, mas o afeto paterno, o afeto materno, ele é o que vai contribuir o máximo. E paciência, né? Paciência, porque eles têm o tempo deles. E você tendo paciência, daqui a pouco eles vão chegar no tempo deles e a gente tem condição de contribuir. Então eu coloquei tudo isso para esse grupo que me convidou, e eu nunca disse que sou candidato a prefeito, nunca disse que não sou também, mas hoje eu ainda não... Eu ouvi... Não tem isso. Muito bem resolvido. Eu ouvi, e eu ouvi com bom grado, né? Fiquei feliz pelo convite, fiquei honrado, mas não é algo que eu, no momento, ainda tenha definido, não. Muito bem. Comparando os governos, voltando aí, passado, presente, Marcos Aurélio e a atual gestão, como é que você avalia? Bom, o que foi feito lá que precisa ser feito aqui hoje? Duas gestões com muitos acertos e muitos erros. Eu acho que Marco Aurélio, eu ressalto 2 pontos que foram prejudiciais demais ao governo. Aliás, 3. 3 pontos que foram prejudiciais demais ao governo Marco Aurélio. Um deles, num determinado momento, deixou a saúde a desejar. Deixou a desejar a saúde. Esse é um ponto. É uma coisa que repercute muito. Repercute muito. O outro deixou a desejar
na questão do asfalto. O município chegou a um determinado momento que estava com muito buraco e aí tiveram chuvas torrenciais que também eu me lembro que prejudicaram muito. Você deve lembrar, eu estive na Secretaria de Obra. Né? Eu fiquei por 4 meses na Secretaria de Obra. Nos deu uma entrevista falando sobre isso. Fizemos bastante coisa também, mas eu só fiquei por 4 meses. Mas aquilo que pôde ser feito, fizemos rápido ali, tivemos uma ação ali de mutirão. A cidade não era pintada há não sei quantos anos, a gente pintou a cidade toda, que era o que tinha condição de comprar na ocasião, tinha os processos licitatórios que diziam respeito à parte de alvenaria, de asfalto, estava tudo vencido. Então eu queria fazer, não tinha como fazer, não tinha como comprar, tinha que licitar ainda. Então, o que tem? Então eu tenho aqui, lembro como se fosse, deu até uma certa dificuldade na administração com a turma que trabalhava conosco, porque eu tinha pedreiro, tinha eletricista, tinha pintor, tinha não sei o quê, mas peraí, eu só tenho dinheiro e autorização, né, para comprar tinta, porque era o que eu tinha disponível. Não, então você não é mais pedreiro, você é pintor, você é eletricista, não, você não é mais, botei todo mundo para pintar, porque senão as pessoas vão ficar desocupadas. Falar, gente, você me leva mal, mas não é justo a gente deixar a nossa cidade do jeito que dá, vamos pintar a cidade. E caímos pintando a cidade toda. Aí na ocasião eu lembro que, poxa, pintando a entrada de Iguape, a gente recebeu crítica que estava pintando as grades do condomínio Bosque do Cambucás. Recebemos crítica ali, porque ia pintar a porta de condomínio. Gente, isso era um acordo que foi feito quando o Cambucás cedeu tantos metros de calçada, era uma manutenção dada pelo município. E outra, a entrada do município aquilo estava horrível, velho. Quando você entra na cidade, você causa logo um sentimento. A gente, a nossa primeira impressão ela é muito importante. Então quando você entrava na cidade, tudo acaba, não, vamos pintar, aí pintamos e tal. Mas infelizmente eu fiquei pouco tempo. Eu acho que eu fugi um pouco a pergunta que você tinha. Não, mais ou menos, é uma avaliação. Aí você estava falando de lá e de cá. Bom, eu acho que o governo Marco Aurélio falou, né, num dado momento nas questões de saúde, essa questão de asfalto que deixou a desejar, e uma outra coisa que falhou, mas nessa eu acho que falhou muito. E isso, inclusive, foi o que fez com que o Marco Aurélio não saísse melhor avaliado, saiu mal avaliado pela população. Foi a promoção do governo dele. O Marco Aurélio não divulgava nada que fazia. Como é que pode um prefeito fazer 8 unidades escolares e não divulgava? Hoje eu vejo, com todo respeito, a atual administração disse que comprou um trator para os agricultores. O Marco Aurélio fez isso o mandato inteiro, nunca divulgou. Tinha lá, e outra coisa, o trator está na porta da prefeitura. É para agricultor, é para ficar fazendo propaganda. É para inglês ver. Poxa, nunca, Marco Aurélio não fez isso. Compostagem que fazia com equipamento, Marco Aurélio tem aparelho de compostagem lá, fazendo isso. Foi muito tempo, a Secretaria de Agricultura praticava aquilo, mas não divulgou. Marco Aurélio, a divulgação de Marco Aurélio foi horrível. E não era a minha atribuição, não estava dentro da minha pasta, mas eu criticava, né, de modo construtivo, falava, Marco Aurélio, faz uma festa de inauguração dessas escolas, escola linda. Você já teve na escola da Caneca Fina? Escola toda climatizada, né, do Vale das Pedrinhas. Cada escola mais bonita que a outra. Aí o outro governo veio, isso eu não acho legal. Não estou aqui fazendo crítica ao outro governo, não. Só estou falando que isso não é legal, poxa. O outro governo vem, estamos reformando todas as unidades escolares. Reformando o quê? Eles estão acabaram de ser entregues, Zé. Acabaram de ser entregues, não tinham o que reformar, a escola estava tudo pintadinha. O hospital estava pintadinho, quando saiu, foi feito um trabalho lá, foi pintado o hospital todo. Entendeu? Então isso eu não acho legal. Poxa, estão gastando dinheiro aqui porque não estava... Não é verdade. Mas isso acho que faltou. Agora, no governo atual, acho que peca em algumas questões da saúde. Acho que foi um governo que prometeu muito além do que tinha capacidade de fazer. Honestamente, a gente sabia disso porque a gente... Com toda a humildade do mundo eu falo isso, mas com a experiência que nós tínhamos, nós sabíamos a dificuldade. E aí foi um governo que disse que faria isso, faria aquilo, mas não conseguiu se desenvolver porque tem dificuldade, porque é difícil mesmo. E pecou em muitos aspectos também. Prometeu mais. Na educação, por exemplo, manda todo mundo embora no final do ano, só vai contratar bem depois para poder economizar. E aí as crianças ficam sem aula por dias. Eu tenho certeza que não cumpre a carga horária estabelecida no MEC. Eu tenho certeza disso. E em outros aspectos também, que se eu for me aprofundar aqui, eu acho... Outro dia mesmo eu tive uma reclamação de um pai do Jardim Guapirazá, não só de um, mas esse foi mais incisivo,
O filho dele saía para a escola às 7 horas da manhã, 8 horas estava voltando. Porque não tinha aula, mas tem merenda, isso acaba comigo. Eu não aguento. Eu acho que a merenda ela é essencial. Mas eu acho que a educação, ela não pode passar só pela merenda. Me desculpa. Eu sei e eu conheço essa realidade, tá? Não estou falando de algo que eu desconheço, não. É triste. Tem pessoas que contam com aquela merenda para alimentar seus filhos, tá, Yuri? Isso é uma realidade, cara. É uma realidade muito triste. Mas eu não posso me apegar a uma educação que só provê merenda, Eu não posso me apegar a uma educação... Eu criava uma sobrinha que morava comigo, agora não mora mais. Mas minha filha, né, morou comigo aqui até 2 anos atrás. Ela estudava no colégio público. Aí eu sempre perguntava, porque a gente zela por isso aqui, tanto eu quanto a tia dela, minha esposa, zelamos por essa questão da educação. Chegava cedo, não tinha aula, e aí fazendo trabalho, eu falava assim, tá falando sobre o quê? Ela falou, por acaso, acho que era sobre o capitalismo, alguma coisa assim. Falei, que legal, queria ouvir você falar sobre isso, até pra gente ver. Mas eu não sei falar, mas você não tá levando um trabalho pronto? Não, mas eu copiei e colei da internet. Falei, não acredito, você copiou e colou da internet? Não, mas a tia falou que era só pegar o texto completo da internet. E colar. Pelo amor de Deus. Não... Aí fica difícil. É difícil, né? Muito bem. Mano, agora, olhando para a nossa câmera ali da verdade, gostaria que você mandasse a sua mensagem para aquelas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e também para toda a população de Guapimirim que te admira. Primeiro eu quero... Isso já é para encerrar? Já para encerrar, é a nossa mensagem final. Então, Hélio, primeiro eu quero novamente agradecer imensamente a sua presença aqui na minha casa, dizer que te parabenizo muito por esse trabalho que você faz, o qual você abre espaço e oportunidade sem distinção, Hélio, com total imparcialidade. Eu percebo isso muito grande para todas as pessoas que querem participar do seu programa e dizer que Guapimirim é uma cidade muito promissora, um povo muito hospitaleiro, um povo bom, pessoas que têm uma capacidade de amar muito grande, mas precisam ainda entender como funciona uma administração pública para aprender a votar e votar com um pouco mais de zelo realmente pela cidade. Buscar eleger pessoas que não eleger apenas pela intenção pessoal, mas eleger pensando em algo que possa ser feito pela cidade no futuro. Porque por mais que alguém, um político, venha fazer por você, eleitor, pode chegar um momento que aquele político ele não vai estar em condição de resolver a tua vida ou a vida de um parente seu. Ele vai precisar que o serviço público esteja realmente funcionando, porque no caso de saúde, por exemplo, e outros mais, o emprego, a segurança, então ele vai precisar de uma qualidade dos serviços públicos da cidade. E a gente precisa entender que a cidade precisa evoluir para pessoas que tenham competência, capacidade de administração, conhecimento, mas sobretudo amor e transparência e honestidade para essa cidade. Então, esse é o recado que eu deixo. Agradeço a todos que mandaram mensagens. O Yuri, não sei se ficou faltando alguma coisa, mas agradeço a cada um de vocês, o carinho. E é isso. Obrigado aí a todos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o nosso Acontecendo Visitas de hoje e esperamos por você na próxima sexta-feira com mais uma transmissão na casa de alguém aqui do nosso município. Já tem alguém em vista? Já tem, né, Yuri? Ele já sabe ali que tem. Sucesso de audiência, né? Então, muito obrigado a todos. Boa noite.